Boa noite, galera. Estamos em nova live. Quem for entrando aí, fala aí, galera. Quem for entrando aí, por favor, coloca joinha pra mim, pra ver se está ok o meu som e a minha imagem. Faz joinha só pra eu saber se tá tudo ok. Boa noite todo mundo aí entrando. Ó, já estamos em 12. Aí vai, a galera vai chegando. Muito legal mesmo. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Cris? Maísa, lá de Franca, minha conterrânea. Pessoal do Erva Doce, o Heitor tá com a gente sempre agora, parceirão, Jorge. Pessoal, tá todo mundo me ouvindo bem? Faz joinha me ouvindo bem e tá me vendo bem. Então joinha, então vamos lá, então vamos começar a live de hoje. E hoje o tema é super legal e é um tema que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo aí da farmácia de manipulação. Minha grande amiga Gelsi, que fez uma live comigo segunda-feira maravilhosa. É isso aí, galera entrando. Vamos lá. Então, pessoal, para e pensa o seguinte. Hoje, cada vez mais, nós temos que explorar serviços diferentes na farmácia de manipulação, né? E como que a gente faz para explorar esse serviço e ainda fidelizar o cliente? É sobre isso que nós vamos falar hoje, da valorização do farmacêutico, né, magistral, de serviços que podem ser prestados na farmácia, da fidelização do paciente, e nada melhor em falar isso comigo do que a minha grande amiga Natasha, que já faz um trabalho muito legal há anos na Bifarma e também tem aí consultoria, ela presta consultoria para outras farmácias de manipulação, então ela manja muito do que nós vamos falar hoje. Quem conhece a Natasha sabe disso, né? Natasha é um ser humano ímpar, né? O trabalho que ela faz no mercado magistral é maravilhoso, eu sou fã dela. Ela é minha amigona de coração. Então vamos chamar a Natasha agora para a gente começar essa live de hoje e falar um pouquinho sobre serviços farmacêuticos, a valorização do profissional e fidelização de cliente também. Já localizei. Vamos lá. Só esperar a Natasha entrar. E vamos começar a nossa live de hoje. Pessoal, vamos lá. Todo mundo está assistindo a gente aí, por favor, clica aqui no aviãozinho e manda aí pelo menos para 10 pessoas para participar dessa live maravilhosa. Fala, minha amiga Natália. Olá, boa noite. Deixa eu pôr um filtro aqui que tá triste. É? Boa noite. Eu tava escolhendo um filtro aqui, porque tristeza, né? Eu tô sem filtro, ó. Tô ficando velho também, viu? Meu Deus do céu. É triste. Vai chegando a idade, depois dos 40, não tem como. Não tem como, o negócio é... Você não chegou lá ainda, você vai ver a emoção. Tá faltando pouco, falta pouco. 2 aninhos só lá. Opa, não é mole não, filho. Não é mole. Não é mole, ó, ficou até de olho claro agora. Olha lá, agora olho azul? Não, não é não. Não, nossa senhora. Tem esse aqui aí, também, deixa eu ver esse. Esse aqui tá bom, não fica tão ruim. Boa noite, minha gente. Boa noite. Sejam bem-vindos a esse bate-papo. Eu agradeço demais quem está aqui, quem veio aqui prestigiar nosso encontro, né, Neto? Falar sobre esse tema que às vezes já ficou meio... de novo nós vamos falar disso, só que eu não consigo partir lá, sair do plano das ideias e chegar na prática, né? Gente, queria pedir para vocês, assim como o Neto falou, se vocês acharem que esse conteúdo aqui, que nós vamos falar sobre prescrição farmacêutica, como fazer anamnese, como enfrentar a vigilância sanitária que está chegando lá na sua farmácia e tá logo de cara, a primeira coisa que ela perguntou é: você está fazendo prescrição farmacêutica? Aí como é que você vai enfrentar essa cena? Nós vamos falar sobre tudo isso aqui hoje e queria pedir a vocês que, se vocês conhecem um farmacêutico amigo que esse conteúdo vai interessar, toca no aviãozinho e manda para ele lá, para ele também se beneficiar desse bate-papo e trazer aqui para enriquecer nossa conversa as dores dele, o que ele está passando, o que cada um está passando, né? Isso aí, né, Neto? Primeiro, então, vamos lá. Então, agradecer a todo mundo dessa quarta-feira à noite aí, né? Que a galera poderia estar assistindo novela agora, vendo Netflix e tá aqui com a gente. Eu tô amando esse negócio de fazer live da minha casa, porque eu consigo, ó lá, tô na cama, ó. Nem isso aí, tô sossegado aqui dentro do quarto. Cara, isso é fantástico. Eu acho que a pandemia, ela ajudou, né? Muito. Ela ajudou muito esse negócio, tipo assim, tudo pode.
Tudo pode, porque a geração de conteúdo não precisa mais ser de maneira chata, não precisa ser sem sorrir, sem brincar, não precisa ser engomadinho, né? Eu acho que hoje o conteúdo compartilhado, graças a Deus, a internet trouxe isso pra gente, esse mundo agora do home office, né? Do confinamento, trouxe isso, que tudo é possível, esse novo momento. Queria agradecer também a Natasha, né? Porque eu sei que seu dia é muito corrido, muito projeto, você tem muita coisa para tocar. E queria agradecer de coração você disponibilizar esse tempo para bater um papo com a gente. A Ismê já está com a gente aí na live também, a Ismê está acompanhando. Oi, Ismê! Saudade de você, o Fabião também está aí com a gente, ó, muita gente importante acompanhando, para a gente falar do assunto de hoje. E para começar, né, eu acho que assim, o assunto de hoje, ele aborda muito a valorização do profissional farmacêutico, né, Natasha? Que é assim, que é você realmente vestir a capa do farmacêutico magistral e dos âmbitos que você pode fazer para a sua farmácia aí, ou para a farmácia que você trabalha e para a comunidade. Então, acho que eu acho muito legal esse tema. Eu sempre falo para você que eu sou seu fã, o trabalho que você faz, nossa, não tenho nem que falar, porque eu vejo o quanto você briga para valorização do profissional. É muito mais do que uma prescrição farmacêutica, do que cuidado farmacêutico. É muito mais que isso. É a valorização do profissional. É o profissional dentro do âmbito que ele precisa atuar realmente. Eu acho isso fantástico. Né? Então, queria parabenizar o trabalho que você faz, que eu já conheço há algum tempo já. E eu tenho certeza que todo mundo está aqui assistindo a gente, pense igual eu aí, e que você continue cada vez mais aí trazendo tudo isso para o nosso mercado. Bora começar? Bora lá. Primeiro de tudo, eu ia pegar um gancho naquilo que você falou. Nossa, a quarentena trouxe uma coisa para nós, um benefício, né? Uma das coisas que a gente está fazendo aqui e que eu vou conversar muito com todo mundo lá no nosso curso, lá no congresso, eu e a Ismê, na parte que eu vou falar, uma coisa que a gente está experimentando, Neto, e que está sendo super legal, é fazer conteúdo relevante, conteúdo útil para o paciente e útil para o farmacêutico prescritor, com a desconstrução da formalidade. E aonde a gente está fazendo esse conteúdo? No TikTok. Tem pouca gente ainda do mercado magistral que se aventurou a fazer conteúdo lá. Mas, nossa, gente, não é essa brincadeira só. É cada possibilidade interessante. E agora mesmo, antes de começar a live, eu estava gravando um TikTokzinho rapidinho para falar disso, só com aquela musiquinha que ele fala yes ou no, né? Que é uma musiquinha, e tem um médico que trabalha com fertilização, que eu peguei o filminho da página dele. Então, assim, existem outros profissionais, nutricionistas, médicos, que também estão desconstruindo isso. E aí, ele estava de shorts, de camiseta, falando assim, quando nas tentativas de engravidar, a pessoa não consegue. Daí ele mostra a legenda, né? Yes or no, yes or no. E o conteúdo, em 15 segundos, está explícito de uma maneira super engraçada, divertida e leve. Uma das coisas que a gente pode fazer, a farmácia magistral e todo o nosso trabalho, ele já é pesadaço. Ter uma RDC 67 nas costas, cara, é um peso danado. E você contrata, e você demite, e você compra, e você negocia, e você tem os impostos para pensar, e você tem todo esse universo, né? O farmacêutico que está lá, responsável, dono da farmácia, ele tem uma gama, né? Ele está com tantos aspectos de um mesmo negócio, num negócio só, que é tão legal, é tão gostoso você poder fazer algo que desconstrua essa persona, que você possa se divertir, brincar com alguma coisa que você gosta de falar. Poxa, farmacêutico geralmente gosta de falar de saúde, está dentro dele, está no DNA dele. E você poder falar disso brincando ali no TikTok, de uma maneira engraçada. Esses dias eu vi Neto, de uma farmacêutica falando a diferença entre a desloratadina e a loratadina. Então, ela mostrava qual era o precursor, quais eram os efeitos,
falava no final que nenhum dos dois dá sono, em 15 segundos mostrando as legendas e brincando. Então, uma das coisas que a gente vai falar é você que pode aumentar aí o faturamento da sua farmácia, como? Usando esse consultório farmacêutico, essa prescrição farmacêutica. Você vai fazer isso, mas em primeiro lugar, é lógico, você vai beneficiar esse paciente que vai encontrar, além do que ele já foi buscar, ele vai encontrar um profissional, um farmacêutico que você vai designar, você dono da farmácia de manipulação, ou você que trabalha no balcão, trabalha como responsável ali do atendimento, ou até um farmacêutico, às vezes tem farmácias que a gente presta consultoria, que tem o dono, que é farmacêutico, e mais um farmacêutico, que ele cuida tanto do atendimento como do laboratório. E aí, você ter ideias para aonde você, farmacêutico, é imprescindível de verdade e talvez ocupar esse espaço que está lá vago, que é o espaço da atenção farmacêutica, do atendimento farmacêutico, do consultório farmacêutico. E o que tudo isso, como tudo isso? Como você vai envolver o seu paciente no benefício que isso vai oferecer para ele? Que benefício? Você analisar todos os aspectos complementares que ele não contou para o médico, ou que ele não teve oportunidade de passar por outros profissionais, e que você tem habilitação, você tem capacitação para fazer esse atendimento. Ô, Agora... Deixa eu te falar, pode terminar, depois eu pergunto. Então, agora, como facilitar isso, né? Porque, eu não faço porque eu não consigo, porque eu tenho medo. Como quebrar, né? Como quebrar isso? Como que eu vou quebrar esse medo? Quando a gente tem medo, quando a gente tem esse medo, é porque a gente ainda está preso no perfeito, né? Então, eu tenho medo da vigilância vir e pedir minha prescrição e eu ter prescrito algo que eu não deveria. Ou mais que isso. Deixa eu perguntar antes para a galera, quem está com a gente assistindo aí. Quem de vocês que gostaria de fazer esse cuidado farmacêutico, né, ou a prescrição farmacêutica, e por algum motivo tem medo, por exemplo, porque não sabe fazer talvez uma anamnese, uma semiologia, não sabe a documentação que tem que usar, tem medo da vigilância chegar e pegar no pé. Quem de vocês aí que não começou por medo? Porque eu vejo que é muito isso, viu, Natasha? Eu vejo assim, insegurança de começar. E alguma coisa dá errado, para onde eu vou correr? O que eu vou fazer? Né? Então, eu estou perguntando, queria que a galera, se alguém tiver aí, que gostaria de fazer, mas não faz por medo, eu queria que colocasse só para a gente saber se tem alguém ou não. Se todo mundo que está aí na live já faz e não tem medo, né? Ó, não é medo, nosso conselho não nos orienta, colocaram aí, né? Romano, boa noite, grande Romano, sabe? Então, assim, para a gente saber mais ou menos quem está assistindo a gente, o que eles pensam em relação a isso, né? Porque eu vejo que o maior problema hoje é esse. Pô, eu vou fazer, mas será que eu estou apto a fazer? Eu tenho o conhecimento necessário? E aí? E se eu fizer uma besteira lá? O que vai acontecer comigo? E se chegar a vigilância e perguntar na farmácia, sei lá, uma fiscalização, o que eu vou fazer, sabe? Então, eu acho que tem que partir desse princípio, porque eu acredito que eu acho que é aí que pega bastante. É a insegurança de começar a fazer. E por onde começar a fazer para que eu me sinta mais seguro? Né? Por onde? Qual é o primeiro caminho, assim? Então, ó, o negócio é assim, ó. O Fábio, não sei se ele continua aí na live, mas ele fala uma coisa em todos os cursos, uma coisa que eu vou me apropriar agora e vou parafrasear. Você tá com medo, assim, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Entendeu? Então é assim, medo tá lá, mas você tem que ter a coragem de começar. Por quê? Porque o primeiro passo é vencer esse medo de querer que esteja perfeito para você conseguir fazer. É uma coisa que ela é muito mais filosófica, tá dentro de você do que prática. Agora, na parte prática, quando você venceu a sua objeção de querer as coisas perfeitas, lembrando do antes o feito que o perfeito, faz esse mantra. Antes o feito que o perfeito, antes o feito que o perfeito.
É um mantra. Aí, quando você venceu essa parte filosófica no seu coração, então você começa o quê? Pega uma ficha de anamnese pronta. Pega uma coisa já meio caminho andado. No curso eu e a Esmei vamos oferecer algumas possibilidades até, porque para você ter um por onde começar, sabe? Ó, você sai de lá com um talismã, você sai de lá com algo que é por onde eu começo. Você começa com aquela ficha de anamnese e o paciente lembra sempre, sai daqui com isso na cabeça. O paciente nunca vai te contar o que você não perguntar. Então, a sua ficha de anamnese é um questionário de perguntas e só perguntas. Você vai escrever lá tudo que você perguntaria para você mesmo. Treina com você no espelho. Pensa numa coisa que você tem há anos, uma doença. Todo mundo tem uma coisa. Qualquer um que você conversa. Ah, eu tenho enxaqueca há anos. Ah, eu tenho cólica menstrual. Ah, eu tenho dermatite. Eu tenho uma pessoa que eu atendo que tem aquela dermatite que descama em volta do nariz, descama dentro da orelha. Cada um tem uma doença, ou seja, uma doença de pele, ou uma dor de cabeça, ou um problema intestinal. Todo mundo tem. Só a bailarina que não tem. Até lembrei da música. Todo mundo tem frieira, todo mundo tem um treco desse. De coisa simples. Então, olha para você e começa a fazer perguntas que façam sentido para você dentro da sua patologia. Vamos supor, Neto, que... Lembra uma coisa que você tem aí, Neto? Conta qualquer doença que você tratou, já faz... Coisa simples. Eu tenho tudo que você imaginar. Eu tenho obesidade, eu tenho... Fora isso, coisa mais... Olha o tamanho da minha barriga aqui, ó. Tem esperado aqui, ó. É o pior. Devo ter frieira. Então, fala uma coisa mais simples. Não nasce barba aqui nunca. Eu faço de tudo e a barba não nasce. Aí como ela fica rala. Tem coisa então, pra caramba. Vamos pra barba, que é uma coisa nossa. Vamos supor, então, que quais seriam as perguntas? Vou começar perguntando, por exemplo, ó, tem umas pessoas que elas têm a alopécia e tem problema de crescimento de pelos porque tem H. pylori, né? Então, eu vou perguntar para você, vou começar essas perguntas. Olha, você já fez alguma pesquisa para saber se você tem algum problema de H. pylori? Você já fez alguma vez alguma pesquisa desse tipo? Eu não sei nem que é H. pylori. O H. pylori é aquela bactéria que dá no estômago, sabe? Que algumas pessoas têm aquela bactéria que tem que tratar com antibiótico, aí faz aquele tratamento de antibiótico e tal. Algumas pessoas têm bastante halitose por causa do H. pylori, mas tem um efeito do H. pylori que é a dificuldade a alopécia, né? Que dá aquelas falhas no cabelo, e o crescimento de pelos também, né? Então, assim, eu ia fazendo perguntas, por exemplo, pegar uma patologia que você farmacêutico, vai fazer para você mesmo. De uma patologia, por exemplo, essas que o Neto falou, dele, você olha para você e começa a fazer perguntas que façam sentido para você. Aí, depois que você montar isso ali para você já fez o primeiro teste de perguntas que façam sentido para você chegar na doença que você já conhece, que é sua. Aí você vai para a prática, você vai pegar um segmento. Você vai falar assim, não dá para a gente atender tudo, porque é bastante coisa para estudar. Mas você vai pegar uma coisa que você gosta. Eu gosto bastante da parte estética, vamos supor. Natasha, por exemplo, gosto bastante da parte de menopausa, envelhecimento feminino. Eu gosto da saúde da mulher e a parte de envelhecimento feminino. Gosto muito desse tema. Então, o que eu faço? Eu atendo os pacientes que estão com esse problema. São dois casos que eu atendo. Eu atendo as mulheres acima dos 35 anos. E quais são as perguntas que eu faço? Por onde que eu começo? Você está com insônia? Como que está a sua irritabilidade? Ela não... calor! Então, o calor começa mais tarde, né? O fogacho, ele começa quando já entrou na menopausa. Lá pelos 48, 49, ela tá na perimenopausa, ela talvez comece a ter calor noturno só. Então, eu começo a fazer essas perguntas. Você tem insônia? Então, eu vou fazer as perguntas
a cada anamnese, eu vou montar de acordo com aquele paciente que eu mais gosto de atender. Então, eu falo para vocês, comecem por um segmento, por uma patologia que tem a ver com você, que você gosta. Que faça sentido, que você gosta de estudar, de ler, que você, na hora livre, você vai ler sobre aquilo que você gosta. Então, vai ficar fácil de estudar. Outra coisa que eu gosto muito de orientar, até por causa da minha experiência de vida, são pacientes crianças que passaram por internação e estão indo para casa. E aí, quando vai longas internações ou pequenas, e quando vai para casa, ela precisa de uma adaptação. Ou está indo embora com home care, ou ela está indo embora com alguns cuidados que a própria família vai ter que fazer. E aí é difícil para a família se adaptar àquela realidade. E é lógico, por isso que eu estou falando para você escolher um tema que faça sentido para você. É lógico que, para começar, gente, eu não estou falando que é o resto da vida, para começar, por onde eu começo? Então, nesse caso, quando várias internações que a Raíssa teve, quando eu cheguei em casa pela primeira vez, eu não sabia, por exemplo, como fazia nutrição enteral. Ela estava com uma sonda e tinha que fazer a nutrição enteral e ninguém me explicou isso no hospital. Eu não sabia onde comprava o barrilete, eu não sabia como preparava, eu não sabia como limpar a extensão, eu não sabia nada. Aí eu fui me virar e fui aprender. Só que daí, como eu sei que isso acontece com as famílias, eu fui no hospital aqui perto e fui oferecer isso. Fui lá e falei com o diretor da pediatria que quando desse alta para as pessoas as crianças que estão internadas, para orientar, dar o meu cartão, se quisesse me procurar na farmácia, que eu orientaria todos os cuidados que ele tem que tomar em casa depois da pós-internação. Quando a criança ficou entubada, por exemplo, tem um monte de problema de traqueomalácia, né? Tem um amolecimento da traqueia que acontece quando fica entubado. Então, todo esse universo difícil para a mãe. A mãe está desesperada porque a criança acabou de ter alta, e o medo que ela tem da criança voltar. Ela tem tanto medo e ela tem que dar conta de cuidar lá em casa. Então, quem que vai orientar? Ninguém, gente, não tem ninguém que vai pegar na mão dessa pessoa. E aí eu levantei minha mão e falei, eu vou. Porque tem a ver comigo, tem a ver com a minha história, tem a ver com aquela história de honrar e respeitar a sua história. A sua história conta de quem você vai cuidar. Você, farmacêutico, tem uma história que te levou a ser farmacêutico de cuidar de algo. Começa por aí. Começa por aí que o caminho vai ficar curto e mais fácil. É certeza. E aí você vai... Aí a gente vai para a parte burocrática, os papéis, né? Então, assim, você vai começar por aquilo que te faz sentido e depois você vai se preocupar, então, agora, e a parte burocrática, e os papéis. Isso também não é bicho de sete cabeças. Existem alguns softwares no mercado incríveis, lindos. O software do Cassiano, nós vamos explicar direitinho. Depois a Ismê tem outras experiências, ela vai contar as experiências que ela tem também. A Ismê também atende em consultório farmacêutico faz anos, né? Então ela vai contar essa experiência dela, do que a gente tem para indicar de softwares. Mas o software do Cassiano, né? Da RX, ele é bem completinho, ele é muito legal, muito mesmo, gente. É um software fantástico, assim, na minha opinião, apenas na minha opinião, é um dos melhores que tem no mercado mesmo. Mas você não precisa dele, essa é a parte importante. Você não precisa dele para fazer, tá? Você não precisa de um software para começar, não precisa. Quando você tiver com 100 pacientes fiéis a você, você compra o software. Mas quando você for começar, você só precisa de uma ficha, de um papel, de uma ficha de anamnese com as perguntas que você vai fazer no Word mesmo. E aí nós vamos até oferecer um modelo.
Aí, além disso, você vai ter um protocolo de atendimento lá, um prontuário, aliás, um prontuário do atendimento. O que, que tem nesse prontuário que a vigilância ou quem quer que vai te fiscalizar vai exigir? O nome do paciente, a idade, qual é a doença, que você vai escrever à mão. Uma coisa importantíssima que é seu escudo, o que, que vai te proteger, que é legal você anexar nesse prontuário. O farmacêutico se preocupa muito com isso. Ele não pode dar diagnóstico. E como é que você vai provar que você prescreveu aquilo e não deu diagnóstico? Se você tiver uma receita uma receita médica, você já prova que um médico já diagnosticou ele. Ele já tem um diagnóstico médico porque está prescrito lá na receita dele, tananã, tananã. Está prescrito lá. Entendeu? Então, veja, se ele já tem uma prescrição, você anexa aquela prescrição no prontuário dele e guarda o papel, guarda lá numa pasta mesmo. Não pense em fazer alguma coisa muito, muito incrível logo para começar. Não precisa. Guarda numa pasta em ordem alfabética, já é suficiente. Acabou. Ô, Natasha, Natasha, ó, vamos lá. A Rita colocou assim, ó. Fazer consultas em assuntos que gosta, cria uma identidade naquele local e passa a ser referência naquele assunto. É verdade. Quanto mais você vai atendendo aqui, você vai ficando melhor. Isso aí é tranquilo. E aí, as pessoas passam a procurar você na farmácia. Por isso, sou muito sua fã. Sempre pensando em ajudar os outros. Parabéns, guerreira. Aqui, ó. A Ismê. Pode começar perguntando se já tem alguma doença e faz uso de medicamentos. E quando foi o diagnóstico? Até porque essa informação precisa ser registrada, é um início. Excelente, ó. Como passar uma pergunta? Ó, como passar para o cliente quando ele não recebe informações corretas de uma conclusão médica? Como faz para a gente falar assim, ó, pô, o médico errou aqui, errou não, o médico tem uma maneira diferente de fazer. Como que a gente faz para fazer isso? Então, é assim, ó, por exemplo, se você está desconfiado que aquele diagnóstico, aquilo que o médico falou para ele está errado, é lógico que isso serve para qualquer profissional, né? Eu nunca falo mal de outra farmácia, jamais. Eu sempre vou elevar o nível de segmento. Eu nunca vou falar mal do outro. Não vou falar mal do médico, não vou falar mal do nutricionista, de ninguém, de ninguém. Mesmo porque, gente, a gente nunca sabe se o que o paciente está falando é verdade ou não. Eles passam por um processo de confusão entre o que ele experimentou lá na consulta e o que ele traz até você. Eu já tive vários pacientes que eles passam com médicos que são muito amigos nossos já, de 20 anos que a gente tem parceria aqui na farmácia, então eu tenho muita amizade com o médico. Aí o paciente chega e me fala umas coisas, gente, que vocês não têm ideia. Aí eu ligo pro cara, eu ligo para ele e falo, doutor, tem um paciente aqui, a dona fulana de tal, ou o senhor fulano de tal, ele tá me falando tal, tal, tal. Cara, você precisa de ver, é uma viagem, mas é uma viagem, ó. Então não dá para acreditar, a pessoa tá doente, ela tá confusa, por mais que não é uma doença mental, é confuso para ela. Traz a insegurança, traz a incerteza. Exatamente, isso, é o medo. É o medo da doença, a insegurança. São várias coisas que assolam ela naquele momento. Então, quando às vezes ela vai te contar que o médico falou piriri pororó, cuidado. Primeiro, põe sua barbona de molho, porque nem sempre é assim. Depois, você vai fazer as perguntas, vai perguntar, olha, você tem outras sintomas, como a Ismê falou, você vai perguntar se ele tem outras doenças, quais outros, olha só, você tem uma ferramenta incrível, quais outros medicamentos ele toma? Anota para você pesquisar depois no Micromedex, em alguns lugares, para você pesquisar interações possíveis. Porque às vezes é uma simples interação que está acontecendo com ele. E quando você realmente chega à conclusão que houve um erro no diagnóstico, tem alguma coisa errada naquele diagnóstico, eu costumo fazer o seguinte, eu costumo fazer um encaminhamento dele, eu escrevo as coisas, escrevo mesmo, coloco lá, tem uma ficha de encaminhamento e encaminho ele para o profissional. Eu peço para ele passar por um especialista, vamos supor, olha, eu estou vendo que o senhor passou aí com
com um otorrino, ou sei lá, passou por um clínico geral e o senhor está com algum problema respiratório, sei lá, eu acho que era interessante passar com um otorrino ou com um pneumologista ou com... Eu indico para um especialista. Se ele já passou pelo especialista, então eu indico que ele passe novamente, às vezes. Falo, olha, somos todos, às vezes estamos em dias complexos, eu não sei como que estava o dia do senhor e do profissional nesse dia. Então, assim, argumentos que nós vamos usar, claro, sem apontar, mas que nós vamos falar para ele que talvez ele... Eu já falei diretamente, olha, senhor, nesse caso não está muito claro qual caminho, qual conduta, qual protocolo nós podemos seguir, porque o diagnóstico não está muito claro. Então, eu acho que seria melhor para a sua saúde, a minha opinião como farmacêutica, e eu encaminho aqui o senhor a passar novamente em um especialista e tal, tal, tal. E aí eu coloco lá as minhas observações. Quais foram as minhas observações? Ai, mas eu não sei fazer isso ainda, Neto. Vou fazer um encaminhamento, vou pôr meu nome, eu não sei fazer isso ainda. Tudo bem, você não vai saber da primeira vez, você só vai falar verbalmente. Mas a partir do momento que você registrar aquilo... Isso, você tem que registrar aquilo que você falou para ele no prontuário que você vai guardar com você. Porque daí saiu do plano das ideias, do subjetivo e passou para o concreto. Você não vai entregar para ele, o prontuário é teu, mas você vai registrar aquelas observações que você fez no seu prontuário, para você poder concretizar aquelas informações. É um processo de aprendizagem importantíssimo. Registrar no prontuário é um processo de evolução e aprendizagem sobre as patologias. Então, se você só faz verbalmente e nunca registra, o seu processo evolutivo ele fica lento, né? O processo de aprendizagem fica lento. É necessário registrar nesse prontuário até para o seu aprendizado. E o prontuário, ele é um papel, é uma ficha do Word, que você vai escrever o nome do paciente e tudo mais que se refere a ele, tá? Não pense que o prontuário é uma coisa, nossa, só vai ficar difícil de controlar quando você tiver 1000 pacientes, gente. Ai, mas tem que ter num software, como é que vai achar, como é que vai fazer evolução? É uma folha que você vai guardar em ordem alfabética. Só isso. Ô, Natasha, deixa eu te perguntar uma coisa, ó. Vamos lá. Então tá, eu tô assistindo aqui a live e eu quero começar a fazer esse trabalho. Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Primeiro passo, sei lá, eu construo a patologia que eu sei falar e eu começo a gerar conteúdo no Instagram para que as pessoas vejam do que eu estou falando. Ou não. O paciente entrou na farmácia, por exemplo, sei lá, a minha mulher pediu para eu buscar lá algum produto para crescer cabelo. E aí eu vou lá na farmácia retirar, e quando eu vou na farmácia, o farmacêutico fala: oi, tudo bem, Neto? Você que é o Neto, marido do tal, e começa a me perguntar algumas coisas, se eu também tomo alguma coisa, se eu sinto alguma coisa. Qual é o primeiro caminho que eu devo tomar para eu começar esse trabalho? E outra coisa, existem coisas para quem, vamos supor, tem uma preocupação. Então tá, tem uma preocupação, eu não vou tratar um cara anêmico que vai chegar lá, por exemplo, com essa parte toda branca aqui e tal, mas assim, sei lá, por exemplo, queda de cabelo, caspa, alguma micose, alguma coisa assim, que são coisas que a gente acredita que não vai ocasionar algum problema para o paciente, por exemplo, que são coisas corriqueiras, né? Existem coisas assim, que são coisas que tem um fator de risco bem menor, que a gente pode começar por essa parte, talvez um protetor solar, talvez, sei lá, para rugas, mancha, alguma coisa assim. Nessas duas perguntas, então, qual é o primeiro caminho? E existem coisas que para eu começar assim, ó, não, você quer ir sem risco? Começa por aqui. Sabe aquele investidor que vai para o Tesouro Direto porque tem medo de ir para a Bolsa de Valores, porque na Bolsa é um negócio mais arriscado, entendeu? Entendi. Então, ó, são três, na minha opinião, são três coisas, ó. 3 maneiras de você começar. Na primeira pergunta, 3 maneiras de você começar. Elas não se excluem, elas se somam, tá? Elas não se excluem. Então, você não vai escolher uma só, você vai fazer ao mesmo tempo. Você vai fazer primeiro a que é mais confortável para você, mas não fique na zona de conforto.
Então, são 3 frentes. Primeiro, você vai fazer exatamente isso que você falou. Por isso que é assim, é o farmacêutico do balcão. É alguém que tem interesse pela saúde do paciente. O paciente chegou lá, você não vai cair na rede é peixe, você não vai perder a oportunidade de conversar com ele. Com ele ou com qualquer familiar dele. Jogar a conversa fora, perguntar da saúde, perguntar da família, perguntar dos idosos da família. Todo mundo agora tem lá um idoso da família para cuidar. Todo mundo, o envelhecimento populacional. Então, todo mundo tem alguém mais velho em casa. Então, você vai perguntar, vai se interessar pela saúde dos pacientes e da família desse paciente. E aí você vai perguntar se tem algum problema lá que está acontecendo, que está tudo bem. Tá tudo bem. Aí, com o tempo, Neto, você já vai sabendo os nomes do pessoal da família. Então, você vai lá e aí, a primeira vez, eu não sei o nome da sua mãe, da sua avó. Mas na segunda vez eu vou perguntar, ai, Neto, e aí? Como que tá a sua família, seus pais? Aí você vai falar. Se porventura não tem pai ou não tem mãe, você não vai falar. Mas se você pergunta de uma maneira genérica, como vai ser os pais e tal, ele já vai falar. Aí ele vai falar o nome, você já vai anotar. Você já está esperto, já vai anotar. Porque você não vai lembrar. Na próxima vez, você já vai perguntar, Neto, e como é que tá a dona fulana de tal? E não sei o quê. E aquele problema dela de micose de unha melhorou? Porque as pessoas mais velhas, elas têm um problema de queda no sistema imunológico, até por causa da idade, né? E elas costumam ter muito problema de pele, eczema, dermatite atópica, e tem muita micose de unha. Toda velhinho tem lá uma micose no pé ou na mão, sempre tem. Então, você pode se oferecer para tratar isso, mancha senil. Esse já é uma escolha segura, ó. Você vai já num caminho tranquilo, que não vai dar erro. Não vai dar, não, é o tesouro direto, não vai dar erro. Então, você vai falar com o paciente, você vai pegar isso que você falou e que você viu que teve receptividade e vai falar na sua mídia social. Você vai conversar sobre o que você já viveu no dia a dia, que você nem precisa pesquisar, e você vai falar isso na sua mídia social. Você vai fazer conteúdo disso, sim. Tem que fazer junto, seja no Instagram, no Facebook e até no TikTok, que nem eu estava falando. Vai fazer conteúdo que é importante, importantíssimo. Não precisa ser o vídeo mais editado do mundo, graças a Deus, não precisa mais disso. Conforme você vai crescendo, você vai melhorando isso. E outra, você não precisa tirar do além essa informação. É do seu dia a dia, daquilo que você viveu hoje, você já vai fazer o vídeo. Você já vai falar sobre aquela experiência vivida. E a terceira coisa é que você vai tirar as listas de pacientes do seu sistema, do seu software, por patologia. Por exemplo, você vai pegar todas as pessoas lá, um número de pessoas do mês passado do seu sistema que está tomando glucosamina, por exemplo. Não sei se os farmacêuticos que estão aqui sabem que tem uma resolução, né? Tem uma resolução que mudou o status da glucosamina, ela não é mais só medicamento, ela é um suplemento. Quase ninguém sabe disso. E o farmacêutico pode prescrever glucosamina com cúrcuma, por exemplo. E tem muito senhor de idade, muita senhora que toma glucosamina com condroitina. Você pode atuar, né, nesse segmento. Então, você vai pegar a lista do seu sistema de todos os seus pacientes que tomam aquele sachê lá de glucosamina com condroitina. E você vai mandar um zap para a família, vai mandar um contato, vai ligar, vai perguntar como é que está o seu joelho, dona Mariazinha. A senhora está tomando a glucosamina? Está tendo alguma dificuldade de tomar? Está dissolvendo em quê? Vai falar com essas pessoas que já são seus pacientes. Logo, elas já gostam da sua farmácia. Se elas já gostam da sua farmácia, já consomem seu produto, a bola já está quase no gol. O que você vai fazer? Vai perguntar no telefone o que mais ela tem de patologias, de problema de pele ou qualquer outra coisa que você possa oferecer uma prescrição, algo para melhorar
aquilo que ela nem te contou, porque naquele dia que ela foi buscar a fórmula na farmácia não deu tempo. O carro estava parado num lugar ruim, mas ela já está lá no seu sistema. E você não teve oportunidade de falar com ela. Para quê? Para oferecer uma consulta farmacêutica, para oferecer um algo mais. Aí você pode contar para ela, olha, dona Maria, de quarta-feira eu estou fazendo aqui, eu estou atendendo os pacientes que têm problema de artrite e artrose. Se a senhora quiser marcar comigo, a gente marca dia tal, a senhora me traz todos os remédios que a senhora toma e a gente vai conversar sobre a sua artrite. Porque eu tô vendo aqui que já faz 5 anos, 3 anos, 2 anos que a senhora está tomando glucosamina com condroitina e eu sei que esse remédio é pelo resto da vida, mas quem sabe tem alguma coisa que eu posso fazer pela senhora para melhorar todos os outros aspectos da doença que você já sabe que ela tem, porque ela já toma aquele remédio. Então, da onde que vai sair seu paciente? Do seu cadastro mesmo. Então, são essas 3 maneiras que você vai chegar no paciente. Aquele que chegou no balcão, através das mídias sociais, é para chegar em paciente que ainda não é seu paciente. Ele vai ver o seu conteúdo na mídia e vai falar, olha, que legal que essa farmacêutica está falando ali. Acho que eu vou mandar um direct para ela, acho que eu vou conversar com ela. E também, através do WhatsApp, através do telefone, com pacientes que não vão ver a sua mídia social. Ele não tá lá no Instagram, essa pessoa que tem artrite. Quase não tá, é pouca gente que tá. Então, se ele não tá lá, você tem que ir aonde ele vai estar. No Zap, geralmente, ele tá. Então, você vai falar com ele. Você, farmacêutico. Por que você, farmacêutico? Porque você vai começar a consulta farmacêutica ali pelo telefone. Vai convidar ele para vir na farmácia para você atender ele com mais profundidade no consultório. Ô, Natasha, eu vejo o pessoal ter muita vergonha disso, sabe? Por exemplo, eu vou em farmácia, eu vejo o pessoal lá... porque, assim, o maior fluxo hoje de solicitação de fórmula acaba sendo no WhatsApp e teleatendimento, né? Isso acompanhando a farmácia de perto, você vê que o maior fluxo, assim, as pessoas que vão no balcão, são poucas farmácias que têm um movimento gigante de balcão. A maioria é por telefone, teleatendimento ou WhatsApp. Mas aí, tipo assim, a fórmula, ou ela entrega a fórmula pelo motoboy, né? Umas farmácias praticam principalmente aí não ter frete, ou alguém vai buscar aquela formulação. E quando vai buscar a formulação, eu vejo muito acontecer isso, tipo assim, do pessoal ter vergonha, tipo assim, não conversa, só pega a fórmula, passa no caixa e não pergunta nem o nome. Eu acho que esse é um caminho perfeito de se começar. Agora, como que faz para o farmacêutico perder a vergonha de perguntar? Porque, eu não sei, parece que dá vergonha de você perguntar, de não saber o que perguntar, sabe? Então, como que a gente faz? E eu torno a falar, por exemplo, assim, ó, beleza, no âmbito hoje do que eu tenho de especialidades aí, dermato, nutrição, cardio, reumato e tal, por onde é mais fácil eu começar? Né? Assim, pô, o que eu posso me arriscar mais? Posso falar, não, vamos arriscar a área estética, vamos arriscar a área nutricional, né? Para que eu comece a soltar, porque assim, assim, né? Quando vai a primeira, aí você começa a ganhar confiança e o resto vem junto. Mas eu acho que a primeira venda que é a mais difícil, né? Porque, vamos falar, esse cuidado farmacêutico também é uma venda. Com certeza. E esse destravar, pô, mas eu sou farmacêutico, vou vender, né? Não, você vai ajudar outra pessoa, mas vendendo também, né? Porque tá vendendo a forma. Sim. Então, como que eu faço para destravar isso, né? Eu acho que esse é o ponto que mais pega. Não sei, ó, se a galera estiver assistindo aqui, vai ver que dentro da farmácia de manipulação, o farmacêutico, na farmácia de manipulação, tá? O farmacêutico do balcão, em algumas farmácias, não todas, tem essa vergonha de conversar. Acha que não é para ele, que é para o balconista, tem a vergonha de perguntar. Eu tô falando isso que eu vejo isso na prática. Eu vou na farmácia, eu vejo o cliente entrar e sair e o farmacêutico fica travado. Se não perguntar para ele, ele não responde, sendo que era ele que teria que perguntar, entendeu? Tem uma pessoa que está falando aqui, ó, eu sou farmacêutica. Lê aí, Neto, eu não consigo ler direito, sabe? Aqui, ó. Começou aqui em cima assim, ó, perguntando o seguinte, quer ver, ó? Na verdade, precisamos, como todo mundo, mostrar... da valorização farmacêutica, a gente já falou. Então, vamos lá. Não é vergonha
não é vergonha, é vestir o jaleco e partir para dentro. Isso mesmo. Eu sou farmacêutica e só consegui destravar há pouco tempo. Mas beleza, vamos lá, Ana, o que você fez para destravar? Né? Porque eu acho que isso serve de exemplo. Assim, o que eu fiz? Qual é o caminho? Pô, eu cheguei lá na farmácia e aí nesse dia eu estava inspirado e comecei a perguntar as coisas para o cliente. Aí de repente você pega um cliente que fala tipo assim, ah, não tô querendo falar não. Né? O cara fala, ah, não, é só isso mesmo aqui. E aí? Você trava de novo. Como que faz para destravar? Como que faz para você começar e não parar mais? Eu acho que esse é o desafio. Porque quem faz, Natasha, vamos falar a verdade, quem faz, além de cuidar do paciente, aumenta o faturamento. Então, fala assim, pô, esse negócio é um negócio bom, vou fazer mais vezes. Mas a pessoa só pensa nisso quando ela começa a ter resultado. Então, falta a motivação. A gente fala, primeiro, ação. A ação leva um resultado e o resultado te leva à motivação de continuar. E eu acho que as pessoas ficam esperando uma motivação. Ah, eu queria fazer, mas o medo empaca e não deixa fazer. E fica um farmacêutico travado que só responde o que as pessoas perguntam. Exatamente. Ó, ela falou assim que o conhecimento farmacêutico é essencial para a saúde pública, né? Mas a gente queria... o que ela fez para destravar, né? Vamos ver se ela conta aí daqui a pouco. O que acontece? Ó, o que a gente treinou muito? Essa trava, eu percebi, né, que em muitas farmácias de manipulação ainda, o farmacêutico, ele não está no balcão, ele não está nesse foco. É um movimento que os donos das farmácias de manipulação começaram a fazer não faz muito tempo, de pensar que para ele aumentar o faturamento ali, ele vai precisar ter um farmacêutico com esse foco. Pelo menos um período do dia, esse farmacêutico vai ter que estar focado nisso. Eu percebo em várias farmácias de manipulação que é assim, ó, o atendente está lá no balcão. Aí o cliente fala assim, fala para o atendente, eu queria uma fórmula para crescer o cabelo. Espera aí que eu vou chamar o farmacêutico. Quando ele chama o farmacêutico vai bufando, porque ele está ocupado. Aí ele tem que ir lá atender o cliente para ver. Ai, meu Deus do céu. Mas esse é um erro fatal. Sabe aquele erro fatal? É um erro, é uma mentalidade antiga que precisa ser mudada. Donos de farmácias de manipulação do meu Brasil varonil, mudem o mindset. Você precisa ter um farmacêutico focado no WhatsApp, focado no balcão, focado no paciente. Esse farmacêutico vai trazer de volta muita rentabilidade e muito resultado e muita fidelidade. O paciente vai ser fiel à experiência que ele vai ter desse atendimento. Mas para esse farmacêutico conseguir cumprir essa tarefa, até mesmo para ele quebrar esse gelo, ele tem que ter esse espaço. Ele tem que ter o espaço de fazer o atendimento. E aí tudo pode começar aí. Se você é dono da farmácia e vai contratar um farmacêutico para fazer isso, na hora da contratação você já vai pensar que ele tem que ter essa habilidade de falar com as pessoas. Mas vamos supor que você não vai contratar essa pessoa. É o farmacêutico que já está lá. É treinável. É possível de treinar isso nesse farmacêutico que tem vergonha de falar com o paciente. Ele vai treinar. Como que ele vai treinar? Às vezes, Neto, ele precisa realmente fazer um treinamento de comunicação, sabe? Para ele destravar mesmo aquela construção Moratória. que ele fez. Às vezes... Um curso de oratória, um curso de, sei lá, trabalhar a comunicação interna, a comunicação interna mesmo. É uma coisa bem simples. Às vezes, cada caso é um caso, mas assim, para várias pessoas eu indiquei, vários farmacêuticos, eu indiquei fazer o DSP lá, o Desperte Seu Poder. Vários farmacêuticos, é um curso de 2 dias, que ele volta empoderado para falar com as pessoas. E que eu não consigo atingir ele às vezes. Mas lá no curso, a galera fala um monte de coisa da cabeça, fala, ele volta empoderado. Então, é um investimento que vai dar resultado.
Agora, quando ele é mais simples que isso, ele não está tão travado. Falta só dele pôr em prática. Por onde ele começa? Gente, não falha. Começa perguntando da família. Começa perguntando da família do paciente. Como é que vão seus filhos? Sabe, procura saber da família. Como estão seus pais? Como é que está a família? Você tem filhos? Ah, eu tenho. Se ele tiver filho, gente, acabou. Não tem mais como acabar a conversa. Ah, você tem filho? Ah, quantos filhos você tem? Ah, eu tenho um. Quantos anos ele tem? E agora na pandemia, né? Não tá indo na escola, né? Ah, e agora com esse negócio do sedentarismo das crianças que estão ficando em casa assistindo televisão o tempo inteiro. O que você está fazendo? Ah, não tá... Então, ó, tem uma sugestão. Ele tá assim, assado, cozido, frito, acabou. Você tem assunto que não acaba mais. Começa, ó, para você destravar, para sair com uma receita aqui da nossa live hoje. Amanhã você começa perguntando para os seus pacientes sobre a família toda dele. Não esquece ninguém. Sabe uma coisa que você esquece, que você pode usar, que você pode talvez ter? Os pets. O pet, o animal que ele tem em casa, é de um amor, mas é de um amor que não tem. Então você pergunta, você tem cachorrinho, você tem gato, você tem animal em casa? Ah, também, acabou. Nunca mais você vai parar o assunto com aquela pessoa. Se eu começar a falar com você do seu cachorro, né? Você não vai ficar comigo aqui até meia-noite contando as peripécias, tudo que ele faz, o tanto que ele é esperto, tudo que ela aconteceu na sua casa, o que ela fez de coisa legal, o que estragou, o que fez. Não acaba. Não acaba assim. Até nas lives a princesa aparece. Pois é. Viu? Pois é. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu perguntar aqui, pessoal, quem está assistindo a gente, quem é proprietário, coloca eu, só para eu ter uma noção aqui, porque assim, ó, a gente tem mais 8 minutos de live. E aí o tempo voa. É brincadeira, mas voou. E assim, eu quero saber quem são os proprietários, porque assim, ó, vamos falar um pouquinho o seguinte, ó. Número 1, a gente falou bastante de empoderamento do farmacêutico, da valorização do farmacêutico. A gente falou bastante aí sobre destravar esses medos, por onde começar. Mas, ó, a galera colocando eu. Mas, assim, vamos mudar um pouco o foco. Vamos falar do quê? Vamos falar de oportunidade, que é de empreendedorismo. Por quê? Vamos supor que estou num lugar que eu não tenho uma classe médica que prescreve bastante, né? Não tenho os nutricionistas. Estou num lugar que eu não tenho aqui os clientes adeptos à manipulação. Então, tudo isso... Agora, falando um pouquinho de assim, pô, colocaram eu aí. Quem de vocês que é proprietários aí que gostariam de ganhar mais? Gostariam de aumentar o faturamento? Olha que legal. Essa é uma oportunidade, né, Natasha, de você aumentar o faturamento do seu negócio e de forma ética. Que é o quê? Que é comprando uma vaguinha no céu ainda, né? Pra ver o falar assim, pô, cara, olha que legal essa pessoa, ela ajudou outras pessoas. Comprar uma vaguinha no céu, porque a farmácia de manipulação é um estabelecimento que você, quando você vende, você compra a vaguinha no céu. Deus olha e te abençoa, porque ele fala assim, olha lá, ele ajudando a população, né? Então, acho que isso é bacana, é falar também um pouco do empreendedorismo. E eu queria deixar agora as palavras para a Natasha finalizar aí esses 6 minutos restantes e também abrir para pergunta, quem quiser ir perguntando. A Natasha vai finalizando e eu vou lendo as perguntas para ela. O conteúdo foi legal, super relevante. Eu tenho certeza que no curso vocês vão entregar muito mais que isso, muito mais mesmo, e fazer a galera perder esse medo e entender essa oportunidade de negócio maravilhosa que tem na mão, ok? E aí, antes de terminar, eu volto aqui com um bônus aí para quem assistiu a nossa live, quem está com a gente aqui neste momento. Então, a palavra é toda sua e vamos abrir para as perguntas aí, quem quiser. Ô, gente, eu quero contar um caso, assim, que eu tenho duas farmacêuticas, né, a Tamires e a Carol, que a Carol é responsável pela produção. Ela só fica dentro do laboratório mesmo. Gente, nessa última temporada aqui, nesses últimos 6 meses, ela prescreveu, mas ela tem tanto paciente agora. Sabe aonde que ela começou? Não são os pacientes da farmácia. Ela prescreve para o pessoal da igreja dela, o pessoal da família dela, o pessoal, toda a rede de contato dela. Porque eu fui estimulando ela a fazer isso, ensinando, falando e premiando. Claro, tem que ter essa motivação, senão não vai.
E aí, essa visão empreendedora que ela vai trazer um faturamento que eu não tinha. Aquelas pessoas para quem ela está prescrevendo, Neto, não são clientes da minha farmácia. Elas não são. Então, ela que trouxe esse paciente para dentro da farmácia. Gente lá da Bahia, a família dela é da Bahia, é um monte de gente lá da Bahia que a Carol prescreve, que nem tem as fórmulas que tem aqui, às vezes ela nem encontra lá onde ela mora. Então, a dono da farmácia enxergue isso como realmente uma enorme oportunidade, uma oportunidade incrível de crescimento de faturamento. Dedique um farmacêutico para fazer isso. Não enxergue isso como perda de tempo, perda de qualquer coisa. É muito valoroso, é muito rentável. E outra, o paciente é fiel. É fiel a você quando você oferece essa experiência para ele, gente. Ó, é indiscutível, indiscutível. Desde que a gente começou o projeto até hoje, hoje tem uma representatividade enorme a prescrição farmacêutica dentro da farmácia. Eu tenho vários farmacêuticos visitados. São farmacêuticos que ele tem o consultório farmacêutico dele e eu visito ele como se ele fosse um médico. Ele é um farmacêutico visitado por nós, gente. É um outro mundo, é um outro universo que não era explorado pela farmácia de manipulação. Não perca essa oportunidade. Os farmacêuticos estetas, eles estão espalhados por aí trabalhando em clínicas estetas e eles podem prescrever muita coisa para sua farmácia. Você não está olhando também essa possibilidade, talvez. É uma outra opção, uma outra oportunidade, tá? E o que mais que eu ia falar? Ah, eu ia falar uma coisa importantíssima. Esse é o primeiro congresso que eu e a Esme, a gente vai ter 8 horas! Gente, a gente vai ter 8 horas para falar na cabeça de vocês. Nós vamos dividir, a gente vai dar muito conteúdo sobre isso. É uma oportunidade que a gente tá, olha, tipo sorriso daqui a aqui, feliz da vida, porque nós vamos ter tempo. É um domingão, mas olha, não perca a oportunidade de ter um farmacêutico lá junto com a gente, falando sobre isso, porque é retorno certo, certeza, gente. É retorno emocional, porque eu tenho paciente que me leva bolo, o paciente vai voltar lá para valorizar o que você fez. E é um retorno financeiro também, com certeza. Muito grata pela presença de vocês, agradeço de todo o meu coração. Poderia ficar aqui horas, porque é um assunto muito legal, muito agradável. Agradeço demais você, Neto, dessa oportunidade, dessa partilha. Muito feliz em poder compartilhar essa experiência que a gente tem aqui. Então, eu só tenho a agradecer. Um abraço a todos, gente. Tudo de bom para vocês. Eu que agradeço muito. Eu tenho certeza que quem participar do curso vai adorar, vai amar. Vou pedir uma licença de 5 segundos para eu achar o bônus aqui, que eu não lembro qual é o código exato. Deixa eu pegar aqui 5 segundos e eu volto. Pera. Olha. Voltei. Então, voltei. Vamos lá. Ó, pessoal, quem assistiu a live de hoje e quiser participar do curso da Natasha e da Esme, é só entrar em contato amanhã com o comercial, que vai ter um bônus gigante aí para vocês participarem, tá? Principalmente se quiser levar o seu farmacêutico. É só entrar e falar só, assisti a live ontem e o Neto falou que eu tinha um bônus aqui para eu retirar para fazer o curso. O bônus vale muito a pena, tá bom? Natasha, eu tô vendo aqui o pessoal falando que negócio online hoje vende por WhatsApp e vende por Instagram para todo o Brasil, né? A Biodose falou, isso também é super legal. 1 minuto e 30 para terminar. Queria agradecer todo mundo, Simone, minha grande amiga, todo mundo que está com a gente presente aí. A live vai ficar gravada, então eu vou deixar ela agora na página da Curso Farma. Quem quiser, vai lá e marca um amigo ou vai lá e comenta o que achou da live também, para que a gente possa saber o que você espera. E assim, tenham um bom curso. Tenho certeza que vocês mesmo vão arrebentar. A expectativa não é menos que essa, né? E encorajar todo esse pessoal a começar a fazer a pessoa farmacêutica. Muito obrigado, minha amiga. Eu sei que sua vida é muito corrida. Muito obrigado por você dar essa 1 horinha aí para falar comigo aqui. Você sabe que você mora no meu coração e não paga aluguel. Você também.
Gente, um beijo para todo mundo. Um beijo. Tudo de bom, Beijo, gente. gente. Espero vocês. Beijão. Beijo. Tchau, tchau.